Sim, eu não cheguei a estruturar nada, mas eu estava pensando no uso naquele momento eu estava pensando no uso do IPFS. Eu fiz alguns testes aqui de subir alguns materiais para lá, e a minha ideia era mais conscientizar a galera de como o IPFS funciona e a gente entender o quanto seria útil para a gente ou não, né? E aí, a utilidade, a gente não estava pensando tanto no uso da AWS, né? Para algumas situações, o S3 vai funcionar bem, mas aí a nossa utilização do IPFS seria para tentar não ter tanta dependência do servidor ou não do servidor da AWS, ou seja, qual for o fornecedor, né? Eu estava pensando nisso naquele momento. E para aplicar uma tecnologia que é típica de Web3, usa com blockchain, etc. E aí, assim, se eu puder, eu estou transmitindo no celular, já vi que no meu computador o som não fica bom. Então, eu vou tentar dar um resumo aqui sobre o conceito do IPFS e em que ponto a gente pode pensar em que ponto pode ser útil, tá? E aí, até para manter a arquitetura que a gente imaginou, não abrir mão ou substituir o S3, né? Que era a minha ideia inicial, mas a gente usar como algo complementar ou algo que seja focado em algo, em uma parte específica. Por exemplo, pode ser interessante armazenar ícones ou uma versão estática do certificado no IPFS, né? Não a versão definitiva, mas uma versão estática. Então, isso pode ser útil para como a gente está pensando no funcionamento. Mas aí, partindo dessa ideia do S3, né? Aí, como o Ricardo pode confirmar, o S3 ele não é um sistema de arquivos completo, mas é um lugar onde eu consigo armazenar arquivos estáticos e eles ficam armazenados em forma de objetos. Exato, é isso aí. Eu consultar esses objetos da maneira mais rápida possível, né? Porque qualquer sistema, se você pensar, por exemplo, no VPS, por exemplo, que você tinha falado, ou num servidor tradicional, quando você vai consultar algo, tem todo as etapas de leitura, todo o processo que ocorre em um servidor tradicional, até ele encontrar o arquivo, carregar o arquivo onde ele precisa e retornar para você. Então, o S3 ele foi pensado para encontrar o arquivo e retornar o mais rápido possível. Arquivos estáticos. Então, onde é que isso é útil? Quando eu tenho imagens, quando eu tenho CSS, quando eu tenho JavaScript, HTML puro. Então, para tudo que eu vou usar ali no front, principalmente, o S3 ele é extremamente útil, extremamente rápido e é o que tem de mais barato para a gente. Sim. E aí, um dos pontos de arquitetura que o pessoal já chegou e que é legal é a gente tentar jogar o máximo de coisas para o front, né? O que for possível de colocar no front, processando na máquina do usuário, porque basicamente você vai baixar um arquivo estático e vai processar na máquina do usuário e vai devolver o código. Exato. Onde é que o IPFS se encaixaria aí nesse universo? O S3 ele está armazenado na Amazon. Então, por mais que tenha toda a tecnologia, toda a distribuição para entregar o conteúdo mais rápido possível e tudo mais, tudo que a Amazon oferece, ainda é uma instituição centralizada. Então, existe uma empresa que armazena aquele conteúdo, que é responsável por aquele conteúdo e tudo mais. E aí, o pessoal de blockchain e pensa na Web3, eles pensam em como não centralizar as coisas, em como criar estruturas que sejam completamente, ou o máximo possível, o mais possível, descentralizadas. E aí, uma das formas que isso poderia ser feito seria através do IPFS. De onde saiu essa necessidade? Vamos voltar mais um pouquinho. O nome do IPFS é Interplanetary File System. Então, aí começa a viagem. A historinha é legal. Então, tanto que um dos patrocinadores é a Lockheed Martin. Então, a galera que está por trás é da pesada. Aí, beleza.
Qual é o conceito? Imagina que você está no espaço e você precisa pegar uma informação online, você precisa consumir um arquivo. Se você está no espaço, provavelmente o tempo em Marte ou em Júpiter, por exemplo, o tempo que você vai ter de resposta vai ser longo. Primeira coisa que você sabe, vai ter um tempo longo de resposta. A outra coisa, você não sabe onde está o servidor mais próximo. Então, provavelmente a Amazon não tem um servidor perto de Júpiter. Então, o que você vai ter é alguma estação espacial, alguma nave, algum satélite, qualquer coisa assim, que vai ter algum servidor para te fornecer algum dado. Uhum. Aí a ideia é que todos os pertencentes à rede IPFS possam compartilhar acessos aos arquivos que eles têm cópias na rede IPFS. Seja ele um nó. Ele é um nó. Então, cada servidor se torna um nó dessa rede. E você pode escolher quais arquivos que você vai disponibilizar. Então, é bem parecido com o torrent. Lembra do torrent? Uhum. Que a gente usa para baixar livro e versão... A gente usa para baixar a apostila da catequese. A gente não usa, só para deixar bem claro aí. O torrent é rápido pra caramba. Boa tarde para todos. A gente não usa o torrent, tá? Só para deixar isso aí claro, registrado. Não. A empresa eu não uso, não, porque Deus me livre, se eu falar em torrent na empresa, sou demitido. Supostamente, se fosse para usar... Eu vi algumas pessoas... Eu tenho um amigo que usa de o casar. torrent. Lembra do Mas casar? o que eu uso no meu computador pessoal é para baixar as novas versões do Linux, tá? Só para deixar claro. Mas o conceito é parecido. Você tem o seu nó e esse nó compartilha os arquivos que você escolher com os outros. Então, imagina que o camarada está lá, voltando aqui ao exemplo, Lucas. Imagina que o camarada está lá em Júpiter e ele quer acesso a um arquivo. E aí ele não vai ter acesso ao servidor da AWS, ao S3, mas ele vai ter acesso ao servidor de uma nave. Se essa nave estiver fornecendo, se ela for um nó daquele arquivo, se ela estiver fornecendo aquele arquivo, ela vai entregar para o cara e acabou. Para aí. Então, você não depende de toda aquela arquitetura que a gente pensa para a internet para você chegar no servidor central. Você pode, através de um dos nós, ter acesso ao arquivo. Aí imagina que esse satélite lá perto de Júpiter não tem um arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai usar a rede IPFS para procurar esse arquivo nos outros nós da rede. E isso vai se espalhando. Se a gente fosse usar o HTTP tradicional, você tentou acessar, passou ali 3 segundos, ele vai te dar timeout. Ele não achou. O IPFS ele foi construído para não ter isso. Ele vai ficar procurando. A resposta dele é como se fosse esqueci agora o nome do JavaScript, a promise. Como se fosse a promise do JavaScript, que você fica aguardando. É tipo isso. Você vai fazer a solicitação e você vai ficar esperando receber. Uma hora ele vai chegar. Ou não, mas aí é outra coisa. Então, ele foi pensado para essas situações em que você tem escassez de servidores, você está no espaço, você está fora da Terra, está longe e tal, e a infraestrutura ela é distribuída, ela não é centralizada. É tanto uma pessoa que acessa a rede, quanto você pode contribuir com a rede fornecendo os arquivos. Beleza. Aí, para isso ficar mais otimizado, os caras foram fazendo algumas coisas legais. Por exemplo, cada arquivo ele é representado por um hash. E se o hash é aquele códigozinho que é gerado quando eu processo um arquivo, vejo qual é o conteúdo dele e gera um código para aquele arquivo. Se eu mudar um pouquinho esse arquivo, o hash muda completamente. Então, eu tenho uma identificação de um arquivo específico. Para que ele usa isso? Se o IPFS notar que 2 arquivos têm o mesmo hash, ele percebe que são o mesmo arquivo. Então, ele trata como se fosse um só. Ele passa a usar como um único identificador. Então, isso resolve um problema da internet, que é, por exemplo, o meme. Às vezes, o meme é exatamente a mesma foto que é compartilhado várias vezes. Mas só que se eu compartilhar o meme 10.000 vezes, num servidor tradicional, aquilo pode ser 10.000 cópias da mesma foto. Porque não tem nenhum sistema para você olhar lá no Instagram se o meme do Facebook é o mesmo. Mas se eles rodassem com o IPFS, eles iam ver, pô, é o mesmo meme, é a mesma foto. Então, para que eu vou fazer cópia? É um só, eu vou olhar ele num lugar só, num nó só.
Então, isso torna o armazenamento de arquivos muito mais eficiente e facilita também a busca dos arquivos, porque tem o resto para identificar. E também isso gera o problema do seguinte, a gente tem que tomar cuidado com arquivos privados. Então, o IPFS ele é pensado para guardar arquivos públicos, para você colocar coisas que você vai publicar. Qualquer outra coisa fora disso, a gente tem que dar 2 passos atrás e pensar 2 vezes antes de usar o IPFS. Mas, para a informação pública, por exemplo, um modelo de um certificado, um ícone, um emoji, alguma coisa assim, todas essas coisas podem ser armazenadas no IPFS, são públicas, não daria problema nenhum, e pode ser usado. Deixa eu pensar aqui nas outras questões. Então, a gente tem a identificação, eles são considerados um só, tem múltiplos nós, beleza. O nó que vai ser acessado é sempre o mais próximo ou mais rápido do usuário. Então, todas essas coisas que eu falei tornam o sistema de distribuição de arquivo extremamente eficiente. E aí, poderia ser pensado uma arquitetura desse cara combinado com os servidores tradicionais, como S3 ou com outras coisas tradicionais. Eu tinha feito uma... Tá. Posso problematizar aí um pouco? Vamos lá, problematiza. Bruno, bem... Espaço, mas eu posso falar um pouquinho de uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Fala aí. A partir do momento que você entra nesse sistema, você passa a ser um nó do sistema, então você passa a servir o sistema também. Né? Se você deixar de servir o sistema, você sai do sistema, ele também não te serve mais. Isso. Né? Então, quer dizer, você precisa ter uma infra conectada ao sistema. Né? Ah. Ela pode ser, lógico, não, mas eu tenho, né, eu vou fazer essa aplicação aqui, ela é uma aplicação pessoal minha, então posso deixar a minha máquina em casa ligada, né, e ela vai estar servindo ao sistema. É possível fazer isso dentro de uma estrutura de cloud? Eu alocar um espaço em cloud para trabalhar junto com essa rede? Caso eu pegar um espaço lá, do S3 lá, né, eu tenho lá, sei lá, 10 GB lá no S3, eu digo, esses 10 GB aqui estão servindo, né, a esse sistema. Isso é possível? É viável? Sim, é possível. E o que a gente tem na prática hoje? Existem os gateways de IPFS que podem ser usados para deixar o arquivo sendo servido, independente se a gente tem a máquina ligada ou não. É possível ter na nossa máquina, como você falou, é possível levantar um servidorzinho desses no cloud, na AWS ou qualquer outro cloud da vida, e deixar ele rodando lá. E aí é uma máquina que consome muito pouco, porque geralmente você só vai fornecer os primeiros acessos. Uma vez que aquele arquivo ele é cacheado pela rede, os acessos que você vai ter na sua máquina vão ser realmente muito poucos. Você não vai ter um consumo que teria numa máquina tradicional. E aí é possível. Tá, agora uma questão conceitual, porque assim, daí tu colocou, eu tenho essa vantagem que ele está público, ele não está dependendo de uma instituição, né, porque se amanhã, né, o Kim Jong-un jogar uma bomba atômica em cada servidor da Amazon, a gente deixa, né, a gente deixa de ter acesso à Amazon, aí a gente está com a nossa aplicação quebrada, né, fez isso simultaneamente, acabou com tudo uma hora só, né, então a gente se protegeria desse tipo de crise, né, que é quase improvável de acontecer, mas não é improvável, mas, né, não é impossível, né? Aí o seguinte, mas aí eu tenho a vantagem de ter o arquivo que é público, como você falou. Agora, se ele for um arquivo que ele é privado, por exemplo, o próprio certificado, né? Claro, isso a gente pode definir no nosso modelo de negócio e dizer o seguinte, olha, a partir do momento que você tem um certificado aqui, seu certificado é público, qualquer pessoa pode acessar esse certificado, né? Ou a partir do momento que você tem um certificado aqui, você tem o acesso ao seu certificado, né? Ou seja, a gente pode definir assim, esse aqui esse certificado será um documento público, qualquer pessoa pode ter acesso e saber o evento que você esteve, né? Que você participou e tudo mais, né? É uma decisão estratégica, né? Ou então a gente vai dizer para ele o seguinte, não, teu certificado está lá protegidinho, tu vai compartilhar com quem tu quiser, tu tens a liberdade de compartilhar ou não compartilhar, ou revogar esse compartilhamento, né? Ou, como a gente havia conversado, que numa segunda etapa ele pode pegar isso aqui e levar para uma outra carteira,
né? Ele não está mais dentro da nossa base, levar para outra carteira e tudo mais, né? Que eu acho que faz mais sentido, né? Eu acho que faz mais sentido ele ter essa praticidade e ele ter a liberdade de dizer, não, eu não quero que ninguém saiba onde eu fui. Não quero que ninguém saiba a trilha que eu fiz, não é do meu interesse, de repente, né? Compartilhar isso aqui. Então, aí a gente teria que pesar essas duas coisas também, porque assim, ó, se ele for só como um serviço de acessório, né, ele é legal para a gente usar até para aplicar o conceito, mas ele na prática ele acaba não tendo muita função, porque se o Kim Jong-un jogar as bombas atômicas lá em cada servidor da Amazon, a gente vai ficar sem operar do mesmo jeito, né? Porque, na verdade, o arquivo, né, o certificado, ele também vai deixar de existir, porque que é a base mesmo, ele vai estar lá, né? Então, aí a gente teria que discutir da utilidade dele para esse projeto em específico. Sim. Então, aí no primeiro ponto, a questão do Kim Jong-un derrubar a Amazon. A gente sabe que isso é extremamente improvável. Ele não tem nada para tudo isso? A ideia foi mais algo do tipo, digamos que seja ilegal emitir certificados e só o MEC possa emitir certificados a partir de agora. Uhum. A gente não se preocuparia se tivesse no IPFS, mas não é o nosso foco aqui, tá? A gente vai estar de acordo com o MEC, isso não é problema para gente. Mas para algumas pessoas se pensa nisso e se aplicaria algo assim. No caso do Kim Jong-un, para alguns setores do governo americano, é interessante ter essa alternativa. Se jogar uma bomba atômica aqui, para onde a gente vai? Então, por isso que a tecnologia acaba sendo desenvolvida. O lado legal é ter o lado positivo, né? Que eu posso falar da aplicação que o pessoal usa nos DEPs hoje em dia. O papel do S3 e dos... Peraí que fugiu a sigla agora. Dos CDNs é ter o máximo de pontos de... Vou chamar assim para falta de um nome melhor agora. Mas é ter o máximo de pontos fornecendo o arquivo ou o conteúdo o mais próximo possível do cliente, né? Uhum. Está acessando aquele conteúdo. Então, esse é o papel de um CDN. A vantagem de você ter uma rede de IPFS, se ela já tivesse em grande escala sendo bastante usada, é você aumentar a capilaridade dessa rede. Então, eu não abriria a mão de uma infraestrutura como o S3 ou como as outras coisas da Amazon, mas isso seria algo para aumentar a resiliência a resiliência e a rapidez de acesso, tá? Para isso seria útil. É que a nossa aplicação não é tão focada em fornecimento de conteúdo, mas imagina uma aplicação de vídeo, por exemplo, ou o caso que tem no link que eu mandei lá no grupo, é a aplicação para mapa. Então, a coisa conseguia fornecer o dado mais rápido possível do cara que estava acessando o mapa. No exemplo que foi usado, né? Eu entendi a diferença assim, ó, de uma CDN para esse IPS, né? IPFS, desculpa. A CDN, na verdade, você tem cache, né? Depois de um tempo expira, ele pode, se não tiver acesso, ele morre, né? Então ele fica sempre armazenado no servidor central, né? E tem os pontos de distribuição que são cache. Agora no IPFS, na verdade, ele tem um armazenamento mesmo, né? Ele é armazenado em vários pontos, não é isso? Ele não fica como cache só que depois de um tempo ninguém acessar expira, né? Isso. Ele pode ser armazenado em vários pontos. Tá. Por que pode? Porque você tem a escolha de escolher o que você quer fornecer ou não, como torrent, exatamente como o torrent funciona. Então, por interesse, o armazenamento do IPFS Gateway costuma cachear boa parte das coisas que a gente compartilha lá e ele acaba ficando por um tempo disponível. Mesmo quando a gente não está com a máquina ligada e tal, ele acaba deixando disponível por um tempo. Mas o princípio é esse. Uma vez que a rede esteja mais robusta e que o arquivo esteja sendo usado por vários nós, esse arquivo vai ser fornecido rapidamente por todos esses nós. O princípio é a seguinte, ó, imagina que o Kim lá jogou a bomba, né? E por acaso pegou num servidor, por azar, além de pegar na Amazon, bateu no servidor que a gente estava armazenando, e só tinha aquele. Ele tem que estar distribuído também, porque senão não faz sentido, né? Exato. Tem que ter garantia que ele está armazenado em vários outros lugares para caso isso acontecer, né? Se a gente for vizinho por azar lá da Amazon, lá, putz, acabou o nosso servidor também e perdemos conteúdo. E se a gente estiver servindo a ponta da Amazon, também a gente pode estar servindo dentro, né? Como a gente falou agora, no S3, né?
Porque se dá por exemplo, vamos pensar, a gente tem uma região, de repente já aconteceu lá, criou aquele furacão lá nos Estados Unidos, lá na região noroeste dos Estados Unidos, né? Nordeste. Cara, teve inundação, parece que ficou fora durante um período ali, assim, tal, teve problema, né? Numa região que são vários data centers, né? De repente, e o nosso servidor está lá, só tem aquilo, então o risco é o mesmo, né? Uhum. Então, a gente teria que ter, de certa forma, garantia que aquela informação também está sendo armazenada em outros locais, e a gente, de certa forma, teria que saber em que outros lugares, né, para a gente ter um controle. Porque não adianta estar armazenado, no vizinho ali, na mesma região, não adianta, né? Então tem que ser outro lugar do mundo, outro local completamente distante ali, para realmente ter uma redundância real, né? Se fosse pensar isso na Amazon, seria só colocar 2 instâncias em localidades geográficas diferentes, né? Bota um nos Estados Unidos e outro no Japão, por exemplo. Uhum. E aí, se acontecer o desastre no Japão, não acontece nos Estados Unidos. Mas aqui a gente está avançando com a ideia para um negócio maior. Uhum. Aí, por um problema mais objetivo que o Jardel falou, a questão de ser público ou não. Uhum. E isso é uma discussão importante não só para o IPFS, mas para o S3 também. De ver o nível de acesso do S3 que a gente vai botar o certificado. Se a gente pensar um pouco atrás em por que existe um certificado, por que existe um cartório, por que existe um documento que diz uma coisa. A ideia é sempre ter aquele negócio que a gente chama de fé pública. Então, é um documento, um registro, que ele, por princípio, ele é público. Por exemplo, se eu for no cartório e quiser consultar algo sobre o fulano de tal, a pessoa do cartório vai me cobrar uma taxa e eu vou saber uma informação sobre o fulano de tal. Esse fulano está vivo? Esse fulano existe? Eu consigo pegar essa informação no cartório. Então, a ideia é que você tenha um lugar ou uma coisa que vai garantir que aquele fato realmente aconteceu. Então, isso é o que a gente pode chamar de fé pública. Então, para mim, não faz sentido guardar isso, deixar isso escondido, oculto ou com acesso limitado. Para mim, essa informação deve ser pública. O que a gente tem que tomar cuidado é quais dados da pessoa que vão estar sendo divulgados. E isso tem que ser informado em algum momento do processo, a pessoa tem que estar ciente que aqueles dados vão ser informados. Por exemplo, o nome é uma coisa que a gente costuma ser público, né? O nome completo. Não é uma informação secreta. Não, a gente não tem por que esconder o nome completo de uma pessoa. O e-mail já é algo mais sensível, então, de repente, não é legal botar o e-mail. CPF também já é uma informação mais sensível, então, de repente, no certificado, não é legal colocar o CPF. Então, para mim, faria sentido no certificado final ter apenas o nome, talvez alguma outra forma de identificar, mas eu penso que o nome seria o principal. De repente, se a pessoa quiser alguma rede social, que também é público, mas aí a pessoa teria que escolher isso. Então, ter informações públicas e o certificado se tornar público. Qual o motivo disso? Se eu estou contratando fulano, quero saber se ele realmente fez o curso, eu tenho que ter uma forma de acessar o certificado e saber que ele realmente fez o curso. Então, esse é o motivo de ser público. Se o cara quiser compartilhar no LinkedIn, a empresa que está interessada no perfil dele vai clicar no link, vai ver o certificado do cara. Se ele quiser realmente tirar a prova dos 9, vai lá escanear o QR Code ou o link da blockchain e vai confirmar que aquilo foi registrado numa blockchain. E aí, para mim, assim, da forma como eu penso, e aí vocês me segurem de vez em quando, porque eu estou acostumado com as comunidades de código aberto e com a galera de blockchain pública, tá? Eu sei que tem as blockchains privadas, que o Lucas sabe muito mais do que eu. Mas eu estou acostumado com a galera das blockchains públicas. Então, para mim, esse ciclo que eu falei faz sentido se ele estiver realmente público. Tá? Não ter nenhuma dessas informações privadas. Aí eu não sei o que vocês acham, qual a opinião de vocês, o que viria a ser melhor em relação ao conteúdo do certificado e a publicação do certificado. Fala aí, Lucas. A gente tem que validar de novo, voltar ali para a métrica para a regra de negócio da gente. Né? Então, assim, por que a gente vai dar um certificado para o cara, qual que é o uso final, por que disso? Porque aí a gente consegue voltar para cá e dizer qual que é o melhor recurso, né? Se vai ser privado, se vai ser público, quais dados vão colocar. Por exemplo, se você for colocar só o nome da pessoa,
era suficiente também. Mas será que a pessoa não vai usar para uma faculdade? Não sei. Tipo, tem que validar isso daí. Porque com esse aval aí, acho que o Jardel já traz isso pra gente. Com isso daí a gente já consegue dizer, é assim? Então vamos ter que fazer com CPF. E com CPF, vamos ter que fazer privado ou público. Entendeu? Traz aí, Jardel. O que tu acha? Na verdade é o seguinte, uma reflexão a respeito disso ali. Eu até concordo que o certificado ele deva vir apenas com o nome, e ele não tenha nem rede social no certificado, impresso no certificado, ele não tem e-mail impresso no certificado, né? E ele não tem alguma outra informação ali que vamos dizer, são informação de confirmação daquela identidade, né? Até para evitar, não, mas bota uma data de nascimento, tá? Mas mesmo a data de nascimento, às vezes, ela pode ser um pouco crítica também, a pessoa não quer, não quero divulgar minha data de nascimento, não me sinto à vontade de divulgar A minha data de data de nascimento é muito sensível, não pode. Então, o que acontece? Eu acho que a imagem impressa, né? Ela pode trazer só o nome da pessoa, só o nome no certificado. Eu não entendo que no momento da validação, né, quero fazer uma validação, você, ao invés de trazer essa informação, você pode trazer essa informação mascarada. Por exemplo, você pode trazer o e-mail ali e mascarar alguns caracteres do e-mail, né, só para o cara dizer assim, não, realmente, né, o cara que fez isso aqui foi o Ricardo, eu conheço o e-mail dele, né, tem alguns caracteres aqui que estão ocultos, mas eu não consigo identificar esse e-mail. Ou eu posso fazer até um teste, né? E eu dizer o seguinte, olha, eu trago esse e-mail parcial, ou eu trago... E aí eu peço para a pessoa o seguinte, olha, escreva esse e-mail aqui, eu vou te dizer se o e-mail bate ou não bate. Né? Eu não preciso trazer informação para ela, mas eu vou dizer assim, eu quero conferir. O Lucas Oliveira é o lucasoliveira@gmail.com, né? Então vou lá e digito lucasoliveira@gmail.com, correto, você está certo. Agora é lucasoliveira@outlook, opa, não é outro Lucas. Né? Então, acho que mas tem um detalhe que a gente também não pode tirar do radar, que é assim, nem sempre interessa para a pessoa ter esse certificado divulgado. Por que nem sempre interessa ele ter o certificado divulgado? Vai pensar em pessoas que que são politicamente expostas, ou pessoas que são, né, um filho de um diplomata. O cara não quer que o filho dele tenha esse certificado público, né, até para não vá, qual é os hábitos de vida do cara, né? Então todo mês ele vai na Python Floripa, esse cara lá. Né? Então, a gente sabe qual é a rotina dele. Então, de repente, isso pode trazer uma brecha de segurança para pessoas que são politicamente expostas, né? Ou militarmente expostas e tudo mais. Então, eu acho que é uma outra briga que daí, de repente, a gente cria uma barreira que não é necessário a gente criar. Eu entendo essa parte que a gente falou, poxa, tem a questão da fé pública, né? Eu vou lá e registro um ato no cartório, qualquer outro cidadão pode ir lá e se identificar e dizer assim, eu quero saber o ato que o Bruno registrou junto com o Ricardo. Né? Eu quero saber o que os dois fizeram de contrato, o que registraram aqui nesse cartório. Tudo bem, eu entendo o propósito disso, né? Mas eu entendo que a gente não é um ente público e também a gente não tem uma concessão pública né, que a gente dependa de uma concessão pública para operar. Então, se esse ato entre o Bruno e o Ricardo for do desejo de ambos, que seja um ato privado, eu sou o ente que vou validar esse dado. Né, o que vou usar a blockchain para validar esse dado, mas eu não preciso dar publicidade para ele se alguém me pedir, qualquer outra pessoa que não for do interesse das partes envolvidas. Vai lá, Ricardo. Não, só para dizer que essa questão do e-mail aí escondido, com caracteres ocultos, é interessante porque até para a questão de homônimos, né? De repente tem um João da Silva, um João da Silva e um João da Silva. Daqui a pouco o João da Silva entra lá, não é... Eu posso usar os certificados do outro João da Silva, aqui, participei desse negócio todo aí, né? Exatamente. Então, né? Exatamente. Eu entendo essa questão de validar de maneira oculta, né? De maneira parcialmente oculta. Faz sentido, é legal a gente manter na plataforma. A questão de pessoas expostas. Eu pensaria no nível de publicidade que o certificado estaria. Então, o que eu quero dizer com o público? O que eu estou falando de público? Seria que, uma vez que alguém tenha a URL para acessar aquele documento, aquele certificado, a pessoa poderia acessar aquele certificado. Esse é o conceito público que eu estou falando. Uhum. Porém, o acesso a esse link não seria claro. Isso não estaria numa lista de... hoje,
foram aprovadas tantas pessoas. Estaria lá os certificados de todo mundo. Não seria isso. Chegou lá no e-mail do Bruno a URL para ele. Aí ele compartilha com quem ele quer. Então, eu sei que isso é uma coisa fácil de quebrar, né? Uma vez que eu sei qual o caminho, qual o resto que está sendo usado para aquilo ali, eu vou e acesso o cara e pronto. Mas não é algo... É um nível de segurança baixo, vamos dizer assim, porque não é uma informação sensível, né? Para essa questão de mapear onde o cara esteve e tal, realmente é um problema, é uma questão, mas eu não vejo como sendo um problema permitir que algo seja acessível diretamente através de um link, e esse link pode ser tão complexo quanto a gente queira, né? Ele não precisa estar indexado no Google, não precisa estar indexado no indicador, nem nada disso. Então, para mim, esse nível é razoável. Uma forma intermediária pode ser a gente ter a opção da pessoa ocultar, ou não é ocultar a palavra, da pessoa restringir o acesso e ter algum tipo de senha ou algo assim que a pessoa defina. Eu acho que aí a gente consegue criar algum bloqueio para esses casos em que a pessoa não queira expor os seus dados. Mas, para mim, em princípio, deveria ser público. O Lucas... fala aí, Lucas. Lucas e Ricardo. Querem falar? Então, eu acho que a gente tá perdendo o foco. Acho que a gente precisa voltar ali para a cabeça. Eu acho que são discussões válidas, tá? Não tô tirando isso, não. Acho que faz todo sentido a gente pensar sobre isso. Só que eu acho que a gente tinha que dar um foco no MVP, porque eu acho que essas não são preocupações que a gente vai ter agora, entende? Eu acho que são preocupações importantes para o V2, por exemplo. Eu acho que a gente devia ali mapear de novo qual que são as dores da gente. A gente estava conversando sobre IPFS, se vamos usar ou não. Bater esse martelo aí e dar o próximo passo. E eu acho que tipo assim, se a gente pensar, é o 80-20, cara. É o 80-20 o MVP. Entendeu? Às vezes mapear certos tipos de features nesse momento são features que não vão ser úteis, né? A gente precisa dos 20% para entregar e indo além. A gente precisa de 1% para entregar 50% da aplicação que funciona, né? O Pareto no extremo lá, vocês já viram esses coach aí da vida, mas eu acho que a gente tem que focar nessa parte para a gente entregar esse próximo passo e coletar os feedbacks, entender as dores, ver se isso que a gente está conversando é válido e ir pro próximo. Porque todo mundo aqui é muito fera, cara. Vocês têm o tempo muito corrido, entendeu? E a energia de vocês é parar o Megazord para poder trocar pneu, não vai rolar. Acho que a gente tem que voltar o cedo para fritar em cima dos problemas e destruir o mundo aí. Então, Sim. Não sei o que vocês acham. Manda aí, Ricardo. Eu acho que a gente deve focar no MVP, sim, mas essa questão do certificado público ou privado, ou se vai ter algum bloqueio ou não, ela meio que vai ser uma escolha natural logo no começo. Então, estruturante. Para começar o MVP, eu optaria pelo público porque é o mais simples. É o que o S3 vai entregar de cara, ou se a gente optasse pelo IPFS, entregaria já logo o padrão, né? É o padrão. Então, em princípio, a gente começaria pelo público, mas a gente tem que pensar nessa questão de o quanto isso vai expor a participação ou não, e ter algum aviso, algum disclaimer de que os dados tal, tal e tal vão ficar públicos a partir do momento que o cara aceitar usar o sistema. Acho que o Ricardo tem um outro ponto para trazer também. Isso, a questão até que você falou do link e tal, por exemplo, na AWS, no S3 e outros cloud providers também tem, é o seguinte, você tem uma URL assinada, não sei se esse recurso não tem no IPFS, né? Então, por exemplo, assim, ó, a URL fica protegida, né? Ele é o primeiro que fica atrás de uma CDN, né? Você não acessa nem direto o próprio S3 ali, né? E para conseguir acessar, né, você pode botar uma opção que você cria uma URL pré-assinada, ele vai mascarar e pode dar, inclusive, um tempo de vida. Eu quero por um dia, por um mês, ou por uma hora, não sei, entendeu? Aí ele fornece o link, né? E aí você tem, durante aquele tempo, você pode baixar, tá? Aí depois expirou, tu perdeu o acesso, entendeu? Tem uma forma também de deixar só... talvez isso pode ser uma forma também para, se tiver no IPFS alguma alternativa dessa, pode ser também interessante, né, de gerar aí uma URL assinada, né. E eu concordo assim, eu acho que é interessante esse papo aqui, que o Bruno apareceu, até porque a gente não precisa decidir agora, né, eu acho que, como o Lucas falou, a gente vai ter um MVP, é algo que a gente vai ficar pensando, daí quando chegar lá na frente, no momento, agora vamos, próximo passo, a V2,
aí a gente já vai ter matutado, já vai ter pensado em vários outros aspectos aqui para tomar essa decisão aí, né? Eu queria jogar uma luz aqui, ó. Posso compartilhar a tela com vocês rapidão? Só para mostrar Sim. um exemplo de caso aqui, ó. Eu acho que é assim. Ele está compartilhando a janela. Vocês estão vendo aí meu GPT? Uhum. Tá. E aqui, ó. Esse aqui, ó, é o Credly. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Ele faz mais ou menos o mesmo esquema, tá? Inclusive tá desatualizado aqui, eu não trampo mais com isso. Mas eu tenho os certificados aqui. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, esse certificado aqui de escala, 2021, ó, meu Deus. Então, aqui, se eu der, você vê que ele traz o meu nome, ó, você consegue clicar aqui, só ver, meu perfil é esse, ele consegue ver uma fotinha minha, o meu nome, alguma descrição que eu coloquei, e se você der um verificado, você vê, ele traz uma verificação ali, óbvio que ele deve estar fazendo por baixo dos panos alguma coisa ali para validar se o certificado é real ou não, porque aqui no caso a gente está mandando uma request lá para ele, né? Ver se ele vai, acho que logar, acho que não vai logar nada aqui. Não vai logar nada. Mas aqui no caso a gente está enviando esse recurso que você está vendo, que você poderia mexer no front, né? Está enviando esse recurso para o back-end e está trazendo que está verificado. Mas você vê quais informações que ele traz. Ele traz o nome e traz a data, quando eu tirei esse certificado. Só. Entendeu? Não tem mais nenhuma outra. Aqui vai ter a informação do conteúdo lá, que ele tirou o certificado, etc. Mas você vê que não tem nenhuma coisa sensível. Né? Mas é público, né? Você é público. Não logou, não é tua conta. Não, né? não loguei. Se eu pegar. Qualquer um podia fazer aí. Se eu mandar para vocês aqui, ó, o meu perfil, vocês conseguem acessar aí, ó. Deixa eu botar no chat para você ver. Você consegue acessar ele e ver meus certificados, né? Obviamente não vai conseguir ver meus dados da minha conta. Mas você vai, você vê inclusive para um certificado eu coloquei meu nome Lucas Oliveira, e agora que eu vi, ó, e para o outro certificado eu coloquei Lucas Bispo, né? Que é meu nome do meio. É pública, mas ela é listada, indexada no Google, alguma coisa assim? Então, e aí que vem, quem garante que esse certificado é real? É o Credly. Então, tipo, a gente está centralizando a confiança nesses caras aqui, entendeu? No nosso caso seria na blockchain. Seria a mesma coisa, só que diferente, né? Na verdade, a gente fornece uma camada que não depende da gente, né? Então, a gente, vamos dizer assim, teria uma confiabilidade maior, né? Uma Exato. vez que a gente está num blockchain, né? Isso, porque, tipo, a gente, por exemplo, se você, né, obviamente, né, exemplo, você entrasse lá no Credly, alguém de dentro, ou a gente hackeando aqui por fora, poderia modificar e adicionar todos os certificados do mundo para mim. Aí eu vou ser o engenheiro mais bom do mundo. Só que, no caso, você teria que mexer lá dentro. Alguém internamente poderia fazer isso. E no final do dia você olharia aqui o site do Credly e ele mostraria isso para você, mesmo não sendo confiável. Né? Então, só que na blockchain não vai ter como fazer isso, porque você não pode ir lá e fazer esse tipo de alteração. Porque ele é descentralizado, tem uma criptografia em cima ali também. Então... esse é o nível de confiança. E agora, outra questão também, ó. Por exemplo, imagina se acontece um desastre, mas se você perde os arquivos, né, as imagens dos certificados, com a informação que a gente tem na base de dados, a gente não conseguiria refazer todos os certificados novamente? Essa que era a ideia, tipo, as informações necessárias para montar o certificado ficam no NFT, na blockchain, entendeu? Porque lá é mais seguro. Então, porque se cair a Amazon, isso aqui vai ser o menor dos nossos problemas, se a Amazon cair, na verdade, né? Mas se cair a Amazon, a gente tem a blockchain. Hoje o Ricardo tá bad vibes aí, cara. Hoje o Ricardo tá pensando em desastre. Ele começou com Kim Jong-un, não foi eu, hein? Mas história de velho aqui, já deu recado, eu vou lembrar disso, hein, Lucas? História de velho aqui, da época. Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, tinha empresa que tinha servidor numa torre e fazia backup na outra. Nossa. Só que as duas caíram. Então a gente fica meio paranoico assim, mas às vezes a coisa pode ser útil. O cara ligou pro TI lá, não se preocupa que nós fizemos backup à meia-noite. Mas é bem isso, assim, tipo, a confiança não vai estar, desculpa, os dados, né, vão estar na blockchain. Então, por exemplo, se a gente precisar, por isso que eu tinha desenhado aquele roteiro, a gente coletava os dados e montaria o PDF, né, no final do evento, por exemplo, que aí eu consigo consumir tudo e vou montando, item a item e vou disparando, né, e se acontecer alguma coisa, ele pode remontar.
óbvio que esse processamento ele é caro, né? Então tem que cuidar ali, tipo, por isso que faz muito sentido, no final do evento, o administrador daquele evento ir lá e disparar o certificado para todo mundo, ao invés do cara ir um por um, disparando aquilo individualmente, sabe? Mas enfim, queria trazer esse exemplo aqui para vocês. Tem outros, tá? Eu acho que esse do GitLab eles transferiram para CAT, eles tinham em outro lugar. Eu não vou me lembrar onde é que era o nome, acho que era o mesmo esquema, quer ver? Assim que escreve? Não, é Badgets. Era outro site que ele tinha, e eles transferiram para cá, porque o Credibly era mais bonito, etc. Era um que tinha o símbolo de um TU. TU não, né? TU é no Brasil, qual é? Saruê. Não é Saruê Cravo. Enfim. Um guaxininho, era um bicho lá. Mas, enfim, essa funcionalidade do Credly de ter um perfil público e acessar, a gente vai teria que implementar isso também. E aí, quando for verificar, a gente teria que pegar, talvez, o QR Code dele assim, acessar a base do blockchain para validar, né? Isso. Aí, por exemplo, nenhum de nós pode criar certificado aqui, porque quando for fazer um negócio, ele vai validar lá, né? Então, a gente não teria como alguém inserir um conteúdo não existente desse, né? Isso, porque aí a gente tem que pensar nesse roteiro, né? Que aí eu ainda não pensei, mas seria algo do tipo, o cara vai acessar um link com a conta dele, e o link deve pedir algum dado, alguma informação pra gente buscar no banco, e aí no banco eu vou ter a chave pública, e eu vou na blockchain, pego, realmente o cara tem um NFT, tá aqui, aí a gente consegue trazer a comprovação ali, pode ser um link pra gente ver o hash na blockchain daquilo acontecendo, a gente poderia nesse momento montar o PDF para ele, né, por exemplo, se não tiver montado. Então, tem várias formas de fazer, entendeu? Tá. Tá compartilhando aqui ainda, né? Deixa eu fechar. Vamos ali para o próximo passo, gente. Eu estava dando uma olhada ali, tem uma biblioteca no Python, eu vou compartilhar com vocês aqui um exemplo do uso dela, que é a Pillow, né? Que a gente tem algumas coisas que, às vezes, eu acho que a gente tem até que alinhar o discurso para que a gente fique... fale a mesma língua, comunique da mesma forma, né? Uma das coisas ali é essa situação de como a gente vai gerar esse certificado, né? E o gerar esse certificado, uma das propostas é que a gente consiga uma boa divulgação, ou seja, a gente use o próprio usuário, né? Ele seja um advogado da marca, que ele divulgue esse certificado para a gente, né? Então, é importante para a gente, ter controle sobre esse certificado, sobre a arte desse certificado, né? Então, daqui a pouco, a gente tem um background padrão para o certificado. Todo background, em todos os modelos de background padrão que a gente tem no certificado, ele tem lá a nossa marca, ele tem a nossa divulgação, né? Ele tem o nosso selo, né? A AWS, ela vai fazer um evento e ela vai querer utilizar, ela vai poder personalizar esse background, mas ele vai ter né? A nossa marca também. Quando a gente fala em PDF, eu tenho uma dificuldade em PDF, porque assim, a gente, formato padrão documento, PDF, beleza. Mas eu tenho a dificuldade de divulgação, porque a pessoa precisa converter ele num JPEG da vida ali para poder divulgar. Então, a gente tem essa biblioteca da Python, que é a Pillow, né? Que ela permite que a gente trabalhe com layers, né? Ou seja, eu posso usar um JPEG, um PNG lá de background, né? A gente tem vários backgrounds lá que a pessoa escolher e a gente, né, já com a nossa marca e tudo mais, e eu posso colocar outras layers ali em cima, que seriam, né, a layer do cliente, da AWS, por exemplo, que está fazendo evento. Opa, então ela tem uma layer ali, ela tem um local certo dentro dessa layer, e ela pode colocar a logomarca dela, que ela pode manipular. A gente tem uma layer onde vai estar o nome da pessoa que fez, né, o certificado, enfim, a gente pode ter uma outra layer que vai ser os selos, né, ou a jornada que ele fez dentro do evento, né, os microeventos que tiveram ali dentro e que a gente vai registrando esses selos. E a gente pode ter uma outra layer, que é a layer de certificação, né, onde a gente pode imprimir tanto um QR Code ali, né, quanto um link de verificação, né, para verificação daquele certificado. Então, e o que acontece? Essa biblioteca, ela consegue fazer a compressão, ela consegue pegar todas essas layers e transformar em uma única imagem, em um único PNG, um único JPEG, né,
e aí ele está consolidado ali, achatou essas camadas e virou um documento só, né? Eu acho que seria a melhor técnica para a gente utilizar, ao invés de a gente utilizar qualquer outra coisa, um PDF que a pessoa, para divulgar, vai ter essa dificuldade, né? Vai ter que converter e tudo mais, e a gente já faz dentro de um padrão que seja o padrão, por exemplo, o LinkedIn é 1.200 por 627, beleza, a gente usa esse formato, 1.200 por 627, então o certificado vai ser sempre assim, ele vai ser um certificado que vai ser completamente compatível ali dentro do formato de mídia que o LinkedIn utiliza, né, e a gente ganha essa divulgação a cada certificado. Então, acho que seria uma estratégia de negócio interessante para a gente, né, e a gente tem essa biblioteca que trabalha muito bem com isso, é uma biblioteca super leve e tudo mais, e a gente consegue manipular essas camadas aí e fazer de uma forma bem tranquila, né? Legal. Eu consegui, eu acho, show de bola, show de bola. Eu consegui encontrar o exemplo que eu tinha aqui para mostrar para vocês, que na semana retrasada eu tentei mostrar e não consegui. Deixa eu só passar aqui, que aí fica bem concreto o que você falou, viu? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa janela aqui. Tá vendo aí minha janela já? Sim. Foi? Então, era aquele exemplo dos carros lá, eu consegui encontrar aqui o ponto, que é o seguinte, que é só para passar aquela parte ali que eu falei sobre os dados estarem na blockchain, né? Deixa eu ver. Esse cara aqui. Então, eu tenho aqui o hash aqui no IPFS, né? Então, quando eu chamo lá, ó, aqui eu vou ter os certificados, né? Supondo que seria de um evento, né? Então, tem 100 pessoas aqui. Se eu pegar o 82, então eu tenho aqui... ele não organiza para mim, né? Deixa eu ver se no Chrome ele faz bonitinho ali o JSON. Cadê? Estilo de formatação. Aqui ficou melhor. Então, aqui no caso, eu teria assim, ó. Aqui eu tenho o trait type, né? Tem o background color aqui. Deixa eu renderizar essa imagem. Que a gente está vendo a outra tela que está por baixo. Tá. Peraí. Então, peraí. Eu tenho que compartilhar, então. Compartilhei tela cheia. Como é que atualizou, cara? Eu tô perdido com essa parada aqui ainda. Foi aí? Foi. Aqui no Chrome ele consegue mostrar bonitinho. Então aqui, ó. Esse cara aqui a gente recebe lá, no caso da blockchain, né, tá salvo lá. Aqui tem o ID do NFT, ó. Tá salvo aqui. E aqui a gente tem a imagem, que tá no IPFS. Então se eu vier aqui, ó, jogar, o Chrome não aceita IPFS ainda. O blockchain é aquele JSON ali? Isso, esse JSON que tá lá no blockchain, certo? Então ele pode ter vários atributos aí. Isso. Aí deixa eu paga por K? Tu paga por K que tu tá armazenando ou tu paga... Calma aí, aguenta aí, deixa eu te mostrar aqui que eu vou te explicar certinho. Aí, trouxe, ó. Então, no caso aqui, ó, você tem o item, vou separar aqui pra gente ir batendo nele, né? Então, aqui, ó, o tipo do trait dele é o background, que é a cor de fundo, né? No caso, esse aqui é a cor de fundo azul. O outro tipo, a velocidade dele é 0, tá vendo? Tá aqui. Tá até bugado, deveria ser branco aqui, né? O tipo do carro é uma picape azul. E o outro trait é a cor, que vai ser a cor verde. Então, cada um desses aqui, ó, são como se fossem essas imagens que eu tô falando, só que a gente tá colando uma por cima da outra, certo? E só que isso aí eu fiz com o Figma, né? Ele tem uma extensãozinha lá que faz isso para você. Eu criei os traits separados e ele montou. A gente faria isso na hora, no momento. Só que essas informações aqui, ó, elas estão na blockchain. Então eu sei que, por exemplo, pro fulano, sei lá, pro Ricardo, ele tem aqui o tipo, né, sei lá, nome, aí vai ter Ricardo aqui, aí vai ter outro tipo, evento, aí vai ter Python Floripa 13, aí vai ter aqui palestra 1, por exemplo, aí fez, palestra 2, não fez, ou algum item da palestra, e aí nisso, em cima dessas informações, a gente tem os sprites guardados, a gente vai lá e vai montando, porque nesse caso aqui é o carrinho azul, se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui sei lá, 83, qualquer. Ó, já o fundo roxo, carro azul, roda verde e tal. Se eu trocar aqui, ó, 83, ele vai trazer essa mesma explicação aqui, ó. Deixa eu formatar ele. Entendeu? Então, ó, o background é rosa. A gente criaria a imagem no final do evento, a gente armazenaria e quando o cara demandar, o sistema vai lá e cria a imagem e o cara baixa. Seria isso? Isso. Aí, tipo assim, a gente tem que pensar, o problema tá assim, ó. No final, o administrador vai disparar e vai montar todas essas imagens e disparando para as pessoas no e-mail delas, para receber o certificado, certo? Tá. Beleza. Agora, quando o cara quiser validar, talvez a gente não precisa montar a imagem, porque a gente puxa isso daqui, ó, supondo, imagina o seguinte,
tô dando só um brainstorm, né? Tem uma tela ali dos eventos, o cara clica no evento, assim, verificar esse evento, por exemplo. Aí você vai lá e coloca o e-mail da pessoa, ou um hash da pessoa, alguma informação para identificar a pessoa, e ele traz. Nesse evento, ele vai buscar e vai vir, ó, só vai 2 trades. Então o cara só assistiu 2 palestras, que são a palestra Background Purple e a palestra 30, por exemplo. E aí ele monta ali, ele poderia montar isso no front, que o front poderia fazer isso, né? Ou não. Ah, é verdade. No front seria bem mais simples de fazer essa montagem, porque o front já poderia ter esses sprites, né? E o front só vai completar ali e deixa o processamento no front. E a gente faria o processamento no back-end para mandar o PDF pro cara, entendeu? É quando se a informação ela fosse só escrita, tudo bem, né? Mas aí quando tu tens, por exemplo, eu tenho lá a logo da AWS, eu tenho um PNG da AWS ali em cima, colado. Eu tenho um background nosso que ele tem toda uma riqueza de informações. A gente pode dar para ele as informações, né? Fazer essas informações ali dos atributos, aquilo que faz sentido, como você colocou. Qual o evento, né? Qual o micro-evento que aconteceu ali dentro, qual é o nome da pessoa, qual é o e-mail da pessoa, né? Essas informações a gente pode colocar ali, porque são, de fato, o que vai precisar validar, né? Sabe o que a gente podia fazer? Sim, é bem isso mesmo. A gente poderia deixar esses sprites salvos, vamos criar um evento, aí vai ter 3 palestras, a gente cria os sprites da palestra, salva lá, e o front faria esse trabalho. Ou isso, ou não seria mais eficiente já deixar os certificados prontos, uma vez que a gente pensou naquele batch de geração de certificados lá atrás, esses caras poderiam já ficar armazenados no S3. O problema é que o problema é que a gente não sabe quem vai assistir a palestra, entendeu? E quantas palestras ele assistiu durante o evento. Sim, não, mas gera no final. Após, uma vez que o certificado já foi gerado, o resultado disso ficaria armazenado no S3, por exemplo, e a gente só forneceria aquele mesmo certificado que já está armazenado no S3. Aí o trabalho seria só armazenar onde está armazenado o certificado da pessoa tal. E pronto, e aí deixa quieto lá. Eu acho que seria mais eficiente. Não precisa montar a cada vez, né? Não montar a cada vez. Né? Esse trabalho de montar seria só na primeira vez que é processado, ou caso no back se perca, né? Se perca esse certificado, aí faz a migração de novo. Mas no normal, no caminho feliz, usa esse sistema para gerar o certificado, salva o resultado final e armazena no S3. E depois só consulta o S3. Pode ser também. Tem as Eu duas tinha formas. pensado... Cada um tem os prós e contras, né? Cada um tem os seus prós e contras aí, mas... Isso. Eu acho que a gente tem que pensar qual que é da forma mais simples, talvez, nesse momento, né? Então, o que eu pensei, avalia para mim. Em vez da gente montar os certificados no back-end, salvar eles, disponibilizar, a gente faria o seguinte, a gente salva só esse cara na blockchain, o que faz muito sentido a gente ter um dado pequeno e os trades lá. E aí, quando o cara quiser ver o certificado dele, ele vai ter, o front-end vai saber os links para aquele evento fornece 10 sprites, que é o sprite da Python Floripa, do AWS, de não sei quem, das palestras, etc. E o front-end processa aquilo, monta aquilo. A gente não faz aquilo no back-end. A gente só dá para ele assim, é o fulano, tá aqui, é esse cara aqui. Aí o front-end sabe, se é esse cara aqui, baseado nesse hash, é o evento tal, e eu vou buscar lá no bucket, por exemplo, vou buscar as informações, e na AWS, né? É esse sprite, é o sprite do fundo roxo, é o sprite não sei o quê. O outro é diferente. E ele monta ali no front. De forma que, tipo, quando o cara quiser se visualizar, ele vai fazer uma request, vai puxar os dados, vai montar. Se ele quiser salvar, já tem o botão ali, ele cria um PDF daquela tela que ele tá, e o processamento fica fora. Fica na pessoa, né? Mas aí tu pensa o seguinte, Lucas, aí se o cara quiser, né, vamos dizer assim, a gente vai abrir uma porta para ele editar facinho. Porque ele vai ali inspecionar o navegador e ele vai trocar o nome do Ricardo pelo do Bruno. Não, ele pode até mexer, mas o hash que ele vai ter final daquilo ali... Eu compreendo, mas é que daí a gente está dando a ferramenta para ele fazer isso no front. Ele está dando, né, por mais que ele não vai conseguir validar, ele vai chegar lá, não vai bater. Isso, né? É verdade. Eu acho que seria mais interessante a gente tem o ativo guardado, né, e a gente tem um arquivo de validação desse ativo. Então, isso é um ponto forte. Está mostrando para a gente aqui agora. Tá aqui tá meu fundo roxo, meu carro com a roda vermelha. Vamos ver se bateu lá com as tuas hashes ali.
opa, chegamos lá, não, está aqui. Né? Nós temos o valor vermelho, nós temos o valor do fundo que é roxo, nós temos, né? Então, aí não tem, né? A pessoa só vai, ela vai comparar uma coisa com a outra. Né? E se ela chegar lá e dizer assim, não, mas aqui no meu arquivo de verificação, o nome está Ricardo, e o nome que está impresso aqui está Bruno, opa, aí você está quebrado, né? Isso aqui não bate. Verdade, porque a gente já entrega um negócio estático para ela, não consegue mexer. Não consegue mexer. Óbvio que dá para mexer, mas aí... Esses dias até o senhor fez ali um post aí no LinkedIn aí, dizendo como que chegou a 10 mil seguidores. Não foi? O senhor fez exatamente isso, né? O senhor foi lá no inspetor, Exatamente. Né? E trocou, né? E só editou o valor ali para mostrar que isso era uma coisa que, né, não tem o menor sentido, né? Qualquer pessoa vai lá e coloca o valor que quiser, tira um print da tela, tal, né? Real. Outra coisa aí que o Jardel falou, que agora eu fiquei pensando também, é essa questão de layers, né? Então, a gente, na interface administrativa, acho que depois, não sei se é a versão 1 e tal, talvez na versão 2, mas colocar na interface administrativa uma opção para os parceiros que vão usar a plataforma, eles entrarem também com esses layers, né? Então, por exemplo, no caso da AWS, entra com o logo dela, ou sei lá quem mais, né? Sim. Para facilitar, o cara pega o logo, bota lá, a gente vai saber que vai estar na tal posição, ele vai ter um tamanho, né, uma dimensão, até se ele tiver outro tipo, o sistema pode redimensionar, e joga numa base de dados. Daí, quando ele for emitir lá um curso, né, e quiser emitir certificado, o sistema já pega e já monta de acordo com aquela estrutura, né? Fica um mockup, né? O sistema faz um mockup atrás ali, a pessoa que está lançando o evento, ela monta o certificado de acordo com o mockup que ela tem, né? Sim. Você escolhe um background, aqui tu tens a área para o teu logo, tu podes colocar aqui no canto superior direito o teu logo, né? Então, vou fazer o upload do logo para botar lá naquela coisa, eu quero o nome aqui no meio, quero o e-mail, não, esse aqui eu não quero o e-mail do cara, né? E aí ele pode montar do jeito que achar mais conveniente. Sim. Uma coisa importante que eu acho que a gente não pode perder, a gente tem que estar em mente o tempo inteiro, é que a geração... claro, eu conheço o Jardel, eu confio no Jardel, conheço o Ricardo, conheço o Lucas e tal, a gente está aqui sabe que está fazendo um bom trabalho e tal, mas o tempo todo com a questão de emitir um certificado, está trabalhando sempre com a confiança das pessoas. Então, por que a gente está falando da blockchain? Por que não faz só um cliente servidor com banco de dados, gera um certificado e pronto? Também ia funcionar, ia resolver o problema de faculdade, um monte de curso que não tem um sistema dele. Porque não tem, eu sei que não tem, porque eu já vi esse problema. Por que não faz assim, então? Quando a gente coloca um registro desse na blockchain, a gente está dando a questão da confiança pública, né? E ter um sistema que não é a AWS, que não é o Google, que não é o governo americano, não é uma instituição central, não é a ONU, não tem uma instituição central que está controlando a blockchain. Ela vai continuar funcionando e existindo, independente dessas empresas, independente dessas instituições. Então, esse é o carimbo de confiança que a blockchain dá. E por isso faz sentido ter um certificado com registro na blockchain. Aí vamos pensar para os outros níveis de confiança. Vamos pensar nas coisas que a gente usa no dia a dia. Os papéis de moeda, por exemplo. Se você parar para olhar no papel moeda de cartório ou do dinheiro mesmo que a gente usa no dia a dia, você tem vários desenhos e várias marcações, um tipo de papel diferente e várias outras coisas ali. Vamos pensar sem lembrar de computador e de Photoshop, tá? Quando um negócio desse foi pensado, a ideia é que fosse muito difícil copiar. E quando aquilo fosse copiado ou adulterado, alguém poderia parar, olhar o detalhe e reparar que aquilo foi adulterado e modificado. Então, de novo, aquilo está mexendo com a confiança das pessoas naquele papel, né? Então, essa a ideia do certificado que você fez, vem toda desses princípios que eu estou falando. Então, você tem a dificuldade para copiar, a dificuldade para adulterar, formas públicas de você validar se aquilo é verdade ou não, a instituição, ou no caso da blockchain, a ausência de instituições validando aquilo. Então, a gente tem que estar sempre pensando nesses pontos. No caso de ter um arquivo só, eu estou falando tudo isso para chegar no ponto de um arquivo só.
No caso de ter um arquivo só, mesmo que ele seja bit, que ele seja digital, se você, além da validação com blockchain, se você tem camadas de desenhos sobrepostos, e essas camadas estão chapadas, elas não são editáveis, nem PDF editável, nem texto puro e tal, se aquilo é um PNG chapado, ou um JPEG, até melhor ainda, chapado, na hora que eu colocar aquilo num Photoshop, por exemplo, e alterar, com algum cuidado, se eu der o zoom, eu percebo que foi editado no Photoshop. Eu, por exemplo, consigo pegar uma alteração meia boca, eu consigo pegar. É claro que com as ferramentas que tem hoje, o cara conseguiria fazer uma alteração monstra que ficaria igualzinho. Ou usar uma IA que conseguisse reproduzir. Mas, e aí que é o nosso propósito, que é a validação do documento, né? Quanto mais difícil for falsificar o documento, modificar o documento e tudo mais, maior é a garantia de que o documento é original. E aí, o outro ponto que eu estava lembrando quando o Jardel falou foi da marca. Mesmo com as empresas ou os patrocinadores do evento podendo botar a sua marquinha lá, é legal manter uma identidade visual que lembre a Python Floripa, ou que lembre a comunidade Python. E aí eu estou falando de cor, de a estrutura que vai ser o documento, se vai ter uma bordinha trabalhada ou não, se vai ter um risco ou não. Tudo isso, quando a gente... Digamos que alguém diga que é a Python Floripa e que o cara fez um curso de engenharia nuclear, não sei aonde. E a Python Floripa emitiu o certificado. Estou viajando aqui, tá? Só para dar um caso extremo. Se o cara não está acompanhando a mesma identidade visual, não tem as mesmas cores, não tem os mesmos desenhos, a gente vai saber na hora que não é a Python Floripa. Ou qualquer outra pessoa vai poder ver na hora que não é a Python Floripa. Então, esses são detalhes que a gente não precisa se aprofundar tanto. A gente não está fazendo um papel moeda. Mas os princípios estão ali. Os princípios de marca, de ter alguma dificuldade para editar ou para copiar, e de ter locais públicos ou entidades públicas que validem a informação que a gente está colocando naquele papel. É isso, resumindo. Isso estava tudo na cabeça que eu consegui resumir agora. Tá gravado. Depois pode pegar esse pitch aí, decorado aí. Vou decorar aí. Então, mas eu acho que é isso. Acho que para esse primeiro momento a gente tem que fazer essa parte de criar o certificado. No segundo momento a gente tem que ter esse painel para o cara construir o evento com os sprites que vão ser montados, né? E no terceiro momento ali talvez construir os sprites seja o terceiro momento. Eu acho que o segundo ali é para a gente pensar nessa verificação, né? De como fazer isso. Como assim pensar a verificação? Qual ponto? Então, aquele exemplo que o Lucas deu lá no Acredly, você vai ter um perfil, daí você pode consultar quais são os certificados que o Bruno fez, entendeu? Isso. Porque eu acho que são 3 coisas grandes, são 3 milestones grandes aí, e cada um desses aí vai levar um ou 2 sprints para se resolverem, né? Para começar, eu vou tentar pegar algum ponto desses na arquitetura e nos fluxos que você desenhou. Eu vou pegar um probleminha desses para atacar. Mesmo que ele esteja isolado dos outros e tal, eu vou tentar ir num só para eu conseguir focar e dar os próximos passos, né? Eu acho que o acionável que a gente tem aqui é o seguinte: o próximo é fazer o serviço de mandar o código OTP para a pessoa no e-mail. Esse é o cara. Porque o front, eu esqueci, acho que foi esqueci o nome dele, que está com o front, né, Jardel? Jonathan? Que faltou hoje. Ele está com o front, então assim, a primeira coisa que acontece, o cara bota o e-mail no front. O front pega o e-mail e fala pro back-end, manda um código para esse cara. Pronto. Aí, essa é a primeira coisa que tem que acontecer. A gente tem que ter esse cara funcionando. Aí depois, mandou o código, o cara pegou o código, colocou no front novo, o front manda pro back-end, o back-end tem que validar se aquele código que o cara colocou foi o mesmo que ele mandou para aquela pessoa. Esse é o segundo, acho que seria a segunda lambda, né, Ricardo? Uhum. E aí, ou a mesma, não sei como pensar isso agora. E aí, pensando sempre no back-end simples para virar um lambda depois, né? Não, já vai nascer lambda. Já tem que nascer ativo lá.
Não, eu não sei se... Eu acho que a gente não tem acesso ainda. Eu já iria fazendo em algo... Não para pensar em algo... Faz a lógica, depois converte, né? Faz a lógica, depois que otimiza e converte para a Lambda dele. Depois Eu acho... monstruoso. O que tu acha, Ricardo? Eu acho que já devia construir em cima de Lambda, porque eu acho que, não pelo retrabalho, mas, tipo, já entra, já faz o negócio, já testa em produção, já vai embora. Entendeu? Eu acho que é mais rápido, né? Tem mais rápido aí. Tá. Não, bacana. Eu tenho algumas dúvidas ainda quanto ao projeto aí. Por exemplo, a gente está falando já em front-end, back-end, já tem que casar esse negócio. Eu queria entender assim, como é que vai ser a distribuição? É a equipe, é nós aqui, ou a gente vai montar mais ou menos um projeto e vai fazer uma chamada para atrair mais pessoas, ou a gente que vai implementar no primeiro momento, depois... Como é que vocês imaginam isso aí? Vou dar uma ideia. Posso? Pode. Vou dar uma ideia. A gente que está tocando aqui, a gente desenha os milestones, desenha os cards e abre na comunidade. Acho que seria legal assim. Que é, tipo, assim, quem quiser pegar essa tarefa. Isso. A gente rastreia tudo em cima do Git, faz as issues, monta os milestones, e fala assim, a gente precisa dessa tarefa. Quem quiser contribuir, vai embora. E aí você está fazendo os cards do Git mesmo? Ou as tarefas do Git, ou Lucas? No Git mesmo. A gente faz tudo pelo Git. Porque lá dá para fazer tudo, cara. Lá tem um Trello lá dentro. É absurdo. Então, vamos botar uma trava aí, gente. Vamos botar uma trava, até porque eu vou falar até, assim, esses tempos eu lancei um desafio basicão, né, com 20 dias ali para o pessoal fazer. Só, não precisa do sistema de sorteio para a gente fazer os brindes lá da comunidade, né? E o negócio ficou, legal, vou fazer, não sei o quê, estou fazendo, chegou no dia... Ninguém fez. Ninguém fez nada. Eu nem comprometi porque eu sabia que não ia fazer. Então, eu acho que essa parte do open source aí, a gente tem que trabalhar... Só um detalhe que eu queria colocar é o seguinte, vamos fazer assim, mas vamos colocar uma trava, vamos colocar um deadline, né? Ou seja, a gente publicou essa tarefa, né? Vamos determinar ali um prazo para ela. Temos 10 dias para contribuições, temos 15 dias para contribuições. Não houve contribuição, né? Aí alguém da equipe pega e assume aquilo ali para entregar, porque se a gente deixar aquilo ali rolar, né? Ninguém fez aquilo lá, ninguém quis se envolver. Não, perfeito. A gente vai ter um cronograma, mais ou menos, e tem uma lista de atividades, a gente pode colocar aquelas atividades mais para frente, a mais importante a gente faz. A gente já pode deixar algumas... Quando chegar lá, se tiver alguém engajado para fazer, ótimo. Se não tiver, alguém vai ter que fazer. A gente faz, aí quando chegar lá e não tiver ninguém feito, né? Também não fazer assim. Dependendo de tarefas importantes externas, né? Real. Vou dar uma... Vai ter mais alguém que também se interessa e começa a contribuir também, né? Mas se não tiver, tocamos nós mesmos, né? E outra coisa que eu estava pensando aqui também, depois a gente tem que mais ou menos pensar como é que vai ser essa dinâmica que a gente já está estudando, e como é que vai ser a questão da estrutura de dados, né? Até para montar o esquema da base de dados também, né? Como é que vai ser ali a chave de partição, a chave, né? Como é que vai ser a estrutura de dados dessa base de dados é importante. Então, a gente tem que pensar bem, porque a gente tem que, preferência, não mudar muito, a gente já pensar, né? Claro, dá para mudar, mas é sempre mais complicado você tocar o pneu do ônibus andando, né? Então, o ideal é a gente conseguir mapear isso, né? Que é um ponto central e crítico, né? Como é que vai ser esse esquema o quanto antes, assim, e trabalhar em cima desse formato, né? É um ponto aí importante também, né? Para se pensar. Fazer o seguinte, eu entendi agora o seu ponto aí, Jardel. Eu acho que, assim, se a gente conseguir incentivos para trazer a galera, vai ficar melhor. Porque cada um aqui tem um incentivo de estar aqui, né? Porque todo mundo aqui é ocupado e não estaria aqui se não fosse por algum motivo, né? Então, talvez a galera não enxergue potencial de disposição com código open source e de que isso pode trazer não só network, mas oportunidade de trampo, etc. Talvez o pessoal não tenha em consciência disso. Talvez o pessoal não quer. Talvez, se a gente conseguisse colocar um incentivo, seria bom, mas se não, eu acho que a tua ideia é ótima. A gente põe um deadline para fechar o assinante da tarefa. Então, a gente monta as tarefas, fala assim, vamos deixar lá 2 dias para quem quiser pegar, e o pessoal discute ali no próprio issue, né? Então, eu quero pegar essa tarefa, eu não quero pegar. É igual os repositórios abertos que o galera faz. E aí a gente já toca. Por exemplo, a gente vai soltar para a comunidade, mas obviamente eu vou pegar um monte de coisa para fazer lá. A gente deixa aberto. Se alguém chegar numa issue que eu estou querendo fazer e falar, aí eu troco ideia com a pessoa e a gente divide as atividades.
e realmente colocar o deadline em cada atividade ali, mas ter esse timer, ó, galera, vai até domingo, por exemplo, né? Vai estar aberto para vocês discutirem quem vai pegar as tarefas e depois a gente vai tocar. Quem tiver lá por último vai tocar. E aí, no caso, a gente que está aqui já tem isso sim. Se ninguém aparecer, a gente vai fazer. Para a gente, enquanto comunidade, isso aí é excelente, cara, assim, até pela oportunidade e tal, e até para gerar hype, tá? Porque daí a gente vai lá, vamos fazer uma postagem no Insta, vamos fazer uma postagem no LinkedIn e tudo mais, chamando o pessoal para vir, né? Ó, tá lá, né? Tá o projeto, quem quiser contribuir tá aqui, a gente está precisando disso agora. Pode até, de repente, fazer um release, ó, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar disso aqui, dá a descrição exata e joga nessas redes também, sabe? Que aí engaja o pessoal também. Mas só para a gente não ter, a minha preocupação é a gente não ter o projeto travado, porque fica dependendo, né, de alguém que... Porque muitas vezes também, às vezes a pessoa pega o desafio e não consegue resolver. Né? Então ela vai chegar no ponto ali, putz, ou entregar uma coisa que não é exatamente aquilo que a gente precisa, que não vai funcionar e tudo mais. Então aí tem que chegar um momento ali, é como uma empresa, né, cara? A gente vai ter a gente, na verdade, deveria até estabelecer um deadline para a gente entregar, né, nosso MVP e trabalhar dentro desse prazo. E essas tarefas a gente colocar dentro desse cronograma para chegar no prazo final a gente ter isso finalizado. Então, lógico, se, né, quando tu chega numa empresa, o cara não conseguiu entregar aquela tarefa, né, chegou no final da semana lá, o sprint não está pronto, pô, você vai ter que tomar uma ação, né, para poder entregar aquele sprint, colocar mais gente, revisar o sprint da semana seguinte, alguma coisa a gente vai ter que fazer para poder entregar aquilo ali e continuar mantendo o projeto no prazo. Perfeito. Vou fazer o seguinte, ó. Domingo eu vou ter um tempo, eu vou desenhar essa parte da POC ali que a gente vai fazer, que a gente está no estágio de POC ainda, né, antes do MVP. Eu vou desenhar as milestones, vou desenhar as issues, vou subir tudo lá no GitHub, tá? Se você puder me dar subir um acesso meu lá, Jantel, só naquele repositório especificamente, aí eu consigo criar milestones ali dentro e consigo criar as issues e fazer os mapeamentos lá, tá? Mas aí domingo eu vou fazer isso. Tu não tá eu não testei ainda, mas da última vez que eu vi, eu não tinha acesso de configuração naquele repositório. Talvez eu precise para fazer alguma coisa, entendeu? Agora eu não me lembro. Deixa eu testar aqui, né? Se não precisa de acesso, não tem que dar acesso. Né? Deixa eu achar aqui. Mas se eu não me engano, eu preciso de acesso para poder criar milestones no projeto. Ó, isso eu consigo criar de boa. Milestones eu não consigo. Não consigo. Não consigo criar milestone, não consigo editar as labels. Eu não consigo fazer configuração nesse projeto, que inclusive a gente vai ter que ter um esquema de configuração ali de branches, né, para o cara não fazer merge. Então ter um sistema de revisão e tal, a gente configurar alguma regra. Como é aberto, é legal que a gente consegue fazer essas coisas de graça, né? Uhum. Se fosse o Git fechado, não dava para fazer. Tem que pagar para poder ter essas regras. Então, se você me subir o acesso lá, eu consigo fazer essas configurações lá no repo. Aí você me dá só no repo. No projeto inteiro, não. Tá. Aí, domingão, eu faço essas issues, monto lá os esquemas de o que tem que acontecer, e aí já abre semana que vem. Pra galera, ó, galera, eu publico lá no meu LinkedIn também, a gente faz uns posts para poder colocar do Python Floripa e rodar eles. Você pode meter uma dessas assim, ó, quer trabalhar com blockchain para Python Foundation? A Python Foundation está trabalhando no projeto de blockchain. Venha trabalhar aqui. Não, eu não sei. Você pode meter uma dessa. Dá para usar o nome Python Foundation. Não, mete. Aí depois você fala que errou sem querer no post. Depois que atraiu o público, você fala que digitou sem querer, ele autocompletou para você. Mete essa. Vai aparecer nego da China. Não, mas daí é propaganda enganosa, né, cara? Depende do seu ponto de vista. O Marçal fez o que fez, ganhou voto pra caramba, hein? Então, a estratégia tá validada. Ai. O Jardão não tá reclamando de gente fazer? Tá aí, o seu problema tá resolvido agora. Tá na sua mão. Os problemas acabaram. Exatamente. Guanabara não é? Realizações... Tabajara. Ai. Corta essa parte da edição, já, né?
Eu vazar, não. Eu me abstive aqui de qualquer comentário. Ô, Lucas, daí depois tu me passa no WhatsApp ali o teu e-mail certinho que tu tá usando no GitHub e para mim fazer a liberação ali. E eu não, na verdade, eu não achei aqui, tal, não sei nem se eu tenho, mas depois eu entro pela conta da Python ali para poder fazer essa liberação. Eu vou contribuindo pelo esquema de fork e tal, Jordão. Aí, se me meter algum pull request ali, eu te aviso. Tá. Pode me passar ali, na verdade, se vocês me passar o e-mail no WhatsApp ali, daí eu já libero de todos vocês. Ô, Bruno, a tua ideia é trabalhar no back-end, seria isso? Eu estava querendo pegar mais a parte que interage com a blockchain mesmo. Ah, tá. E talvez um pedaço do back-end, porque eles vão conversar. Como eu já mexi com Lambda, então eu já sei mais ou menos como trabalhar ali, né? E até é um jeito que eu gosto, porque fica o código minimalista, simplesinho, responde rápido. Eu gosto de trabalhar assim, então eu vou acabar fazendo algumas coisas ali do Lambda também. Legal. Aí você trabalharia nessa função Lambda aí que vai acessar o blockchain, né? Sim. Como a gente está pensando aqui na prioridade, de repente eu começo retornando o OTP, a gente já pensa em alguma coisa que funcione bem para isso, e aí vai avançando para os outros etapas. Tá. Eu vou ficar ali só na contenção e mexer essa parte aí de PM mesmo, tá? Se precisar de ajuda lá com código, eu posso ajudar, mas eu vou ficar mais nessa parte de PM. Já tá como admin lá, tá, Lucas? Se quiser dar um confere para ver se tá certinho. Me manda ali também, Ricardo, no WhatsApp e Bruno também, que daí eu já lanço aqui, porque daí se vocês tiver qualquer necessidade, já tem acesso. Sim. Lucas, pode ser que eu tenha alguma dificuldade em interagir com a blockchain da Stella, tá? Então, qualquer coisa eu te peço ajuda. Tem problemas. Eu consegui pegar aqui, viu, Jordão? Tá funcionando certinho. Não, sem problemas, cara. Eu tô aqui pra isso. Fica tranquilo aí que eu ajudo. Ali eu também manjo como é que funciona, de blockchain também, então não é grilo, não. Se você deixar um pedaço lá no Lambda, eu quero brincar. Eu nunca fiz nada no Lambda, não. O que mais vai ter função Lambda para fazer. Boa. Eu já fiz alguma coisa ali no OpenFest, mas com o Lambda AWS nunca fiz, não. Então, vai ser da hora. E aí, essa parte de issue, de priorização, eu curto, tá? De qual que é a menor coisa possível para soltar logo e vamos para cima, essa parte ali. Pode ser. E eu pego ali também de revisão também nos PRs, talvez. Acho que fica bom. Aí eu vou configurar certinho lá pra gente ter esse fluxo, então fica aí pra segunda, então, tá? A gente ter essas issues mapeadas, esses milestones mapeados, né? As atividades ali. E a configuração do GitHub, né? Tipo, fez o código, vai pro PR, aí pro PR tem que ser aprovado e tudo mais. Então, fazer alguns critérios ali do como é que é o nome? Eu sei que é o arquivo .developer, né? Que é como você contribui. Developer não, contribution. Montar esse arquivo, tipo, qual que é o esquema de contribuição para aquele repositório. A burocracia lá. Fechou? Acho que é isso, meus queridos. Se tiverem mais dúvidas aí. E tá, beleza, Git, tudo bem. Falamos ali que, né, fazer as coisas a quente, né? Tipo ali a gente já fazer a função nos Lambda e tal. Já vai levantar infra, então, Ricardo? Então, aí teria que ver qual conta, né? A ideia é o que é? Usar, de repente, uma conta do Python Brasil, não sei se tem, ou se cria, ou o que vocês imaginam? Não tem, a gente pode criar, né? O que a gente vai precisar? E-mail, porque a gente não tem personalidade jurídica, CPF, CNPJ não existe. Precisa do e-mail e de um cartão de crédito. Parte mais. Pega o cartão de crédito de Ardell aí, já era. Não, beleza, não dá um jeito aqui. Eu te chamo ali então, Ricardo, para a gente poder lançar. Boa. Tá. Só manda os seus dados do cartão lá no Zap pra gente já... Não esquece do código de segurança, tá? Isso é importante também. Não vai esquecer isso aí. Exatamente, não esqueça, isso é importante. Senhores, foi um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galera. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau.